O mês de outubro chegou, com ele também chegou um ano do canal e especial de Halloween. E o caso que eu trouxe para vocês hoje é um caso o mais famoso da Alemanha nos últimos 100 anos. Sim, ele é um dos mais famosos, se não o mais famoso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho, que é muito importante, gente, porque o YouTube realmente desinscreve vocês. Então ativa o sininho para vocês receberem as notificações de quando sair vídeo novo, tá? Vou deixar aí embaixo minhas redes sociais para vocês irem lá me seguir e interagir comigo. Vou deixar o meu Instagram pessoal, o Instagram do canal, e vocês vão lá dar uma força para mim. Se quiserem também indicar casos, vocês podem indicar, que eu deixo tudo anotado numa agenda e eu vou trazer todos pro canal. Tem conteúdo até, ó. Então é isso aí, gente. Bem-vindo ao primeiro episódio de especial de Halloween. A fazenda Hinterkaifeck fica localizada na Alemanha, bem distante, era uma área bem distante, e esse caso aconteceu em abril de 1922. É um caso bem antigo, mas não deixa de ser muito macabro e sangrento. Lá nessa fazenda era ocupado por 6 moradores. Eram os fazendeiros Andreas Gruber, a esposa Casilha, de 72 anos, a filha viúva deles, que era a Victoria Gabriel, de 35 anos, e os 2 filhos dela, a Casilha e Joseph, de 2 anos. E tinha a empregada que estava no seu primeiro dia de trabalho, chamado Maria. Essa fazenda foi construída por volta de 1863, era uma das fazendas mais antigas da Alemanha, e um ano depois do que aconteceu, ela foi totalmente demolida. Eu vou falar o que aconteceu um pouco antes do crime, como foi o crime, e vocês ficam aí com a teoria de vocês. Comente aí embaixo quais são as suas teorias. Eu não sabia desse caso, ele não é muito falado por ele ser muito antigo, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre teorias, porque tem muita teoria do que pode ter acontecido, tá? Então vamos lá para o que começou a acontecer antes dos assassinatos. Coisas muito estranhas na fazenda começou a acontecer. Como eu falei, as fazendas eram muito distantes, essa fazenda era muito solitária. Os moradores dela também eram uns moradores bem reservados, mas não deixava de se falar com os vizinhos. Porém, os vizinhos eram um aqui, outro lá na puta que pariu, mas eles não se deixavam de se comunicarem. Como eu falei, morava 6 pessoas na fazenda, e o avô das crianças, ele começou a perceber que tinha algumas coisas estranhas acontecendo na fazenda, como passos, pegadas vindo da floresta em direção à fazenda, mas não tinha pegadas de volta, ou seja, saindo da fazenda. Ele já começou a achar estranho. Ele também achou estranho que uma das chaves dele da fazenda sumiu misteriosamente e nunca foi achado. E também ele achou muito estranho que no meio da madrugada uma das vacas dele foi solta e ela fugiu. Então ele percebeu que alguém abriu de propósito. Ele acabou indo para a cidade comentando isso com seus vizinhos, que deixaram assim no ar, ninguém levou muito a sério, até porque era uma cidade pequena. Então eles não esperavam que iriam acontecer alguma coisa muito grave. Um dia antes do ataque, a empregada antiga da família pediu demissão às pressas, porque ela alegava que lá tinha assombração, porque ela ouvia assombrações, ela via assombrações e que o lugar era assombrado e ela não queria mais ficar lá. Então ela pediu demissão e foi embora da fazenda. Gruber também relatou que ele ouvia passos no sótão, mas quando ele subia para verificar não tinha absolutamente nada lá. A Casilha filha tinha dito que ela via
um homem de bigode olhando para a fazenda bem distante, que estava bem longe da casa, mas só estava observando. Então, no dia 31 de março de 1922, a nova empregada chegou na fazenda acompanhada da sua irmã e provavelmente a sua irmã foi a última pessoa a ver toda a família e a própria irmã chamada Maria. Passando alguns dias, começaram a desconfiar e achar estranho algumas coisas da família. A Casília, filha de Victoria, não foi para a escola e como era uma cidade pequena, era fácil de perceber a ausência de qualquer pessoa. Então já acharam estranho ela ter faltado. Também acharam estranho a Victoria faltar à igreja, já que ela fazia parte do coral da igreja. Então já começaram a achar estranho daí. Depois eles notaram que as cartas, as correspondências começaram a acumular na caixinha de correio deles, mas mesmo assim ninguém foi até a fazenda até um certo dia. Então, no dia 1º de abril, 2 vendedores de café foram até a fazenda. Chegando lá, eles perceberam que ninguém estava respondendo às batidas nas portas e nas janelas. Então eles deram a volta pelo jardim, mas não viram ninguém. E no dia 4 de abril, o funcionário chamado Albert foi até a fazenda para consertar o motor de triturar os alimentos. Ele disse que não viu ninguém da família e nem ouviu ninguém, nenhum tipo de som, principalmente dos animais, na fazenda e no celeiro. Depois de esperar por horas, ele decidiu começar a fazer o reparo, que durou em média 4 horas e meia. Então ele acabou voltando para a cidade horas depois, avisando para o pessoal que tinha ido até a fazenda, que não tinha visto nem ouvido ninguém, mas mesmo assim tinha feito reparo na máquina de triturar os alimentos. Ele avisou até o prefeito da cidade que não tinha visto a família. Por volta de 15 horas e meia depois que o Albert foi consertar a máquina de triturar os alimentos, ele mandou o seu enteado, seu filho, lá na fazenda com esperança de estabelecer o contato com a família. Mas depois ele voltou e acabou falando que não tinha visto nem ouvido ninguém. Então o próprio Albert decidiu ir até a fazenda novamente e chegando lá, ele encontrou o corpo da família na casa. Vou explicar onde estava todo mundo e como estava todo mundo. A Victoria, sua filha Casília e seus pais foram atraídos para o celeiro da fazenda e foram mortos um de cada vez por golpes na cabeça com a própria picareta que a família mesmo tinha construído. Logo após matarem eles empilhou o corpo e cobriu eles com o feno do celeiro. Depois ele se dirigiu para dentro da casa onde estava o Joseph, de 2 anos, e a empregada Maria. A Maria foi morta também por 2 golpes na cabeça e o Joseph foi morto com apenas uma pancada na cabeça, morrendo instantaneamente. As investigações foram conduzidas pelo inspetor George, do Departamento de Polícia de Munique. Ele já teve o começo da investigação todo cagado, porque a vizinhança toda foi até a casa, moveram os corpos, mexeram nos corpos, contaminando qualquer tipo de evidência. Tanto é que naquele ano, a gente está falando de 99 anos atrás, a ciência não era avançada, a perícia não era avançada, a investigação não era avançada. Então, o pouco que tinha que ser muito estudado e acabaram cagando tudo. Inclusive, os vizinhos entraram na casa com toda a família morta e cozinharam lá e fizeram refeições no local, mesmo com aquela cena de crime. Segundo a autópsia feita pelo médico Johan, a neta Casília permaneceu viva durante 2 horas, agonizando. A senhora Casília mostrava sinais de estrangulamento e 7 golpes na cabeça, que a deixou com o crânio rachado. Já o rosto do seu marido, Andreas, estava coberto de sangue e suas maçãs do rosto estavam dilaceradas. O crânio de Victoria também havia sido esmagado. Sua cabeça apresentava 9 feridas em formato de estrela. E do lado direito do seu rosto tinha sido atingido por um objeto não pontiagudo. O maxilar inferior da Casília tinha sido despedaçado
e seu rosto estava coberto de feridas abertas e circulares. Enquanto a família tinha sido coberta de feno pelo assassino, o Joseph, de 2 anos, estava no seu berço e alguém cobriu ele com o vestido da sua própria mãe, e também deixaram a Maria, a empregada, coberta em cima da sua cama. Bom, então no dia 8 de abril, os corpos foram enterrados e a polícia começou a investigar. Teve mais de 100 suspeitos, então não tem como eu dar uma explicação. Tem várias teorias, eu não vou entrar em detalhe na teoria porque são muitas teorias, tá? Mas a empregada antiga alega que foi coisa assombrada, coisa paranormal, porque nunca foi encontrado nenhum vestígio de nenhuma pessoa no local que aconteceu o crime. Não existiu nenhum tipo de vestígio que alguém assassinou eles, apesar de ter tudo levar a crer que foi uma pessoa bem forte por ter feito tudo isso e muito cruelmente. No decorrer desses 100 anos, esse caso foi aberto várias vezes, mas nunca conseguiram concretizá-lo. Então esse caso permanece fechado em um grande mistério, sem nenhuma justiça, e até hoje é um dos maiores casos que aconteceu na Alemanha, esse massacre que aconteceu na fazenda. Eu só vou contar uma das hipóteses que falaram, que comentaram, que talvez tinha alguém morando na casa deles e eles não sabiam, e essa pessoa acabou matando eles. E o mais bizarro de tudo é que enquanto a família já estava morta, todos os animais da fazenda estavam sendo alimentados por alguém ou por alguma coisa, mas eles estavam sendo alimentados porque eles não faziam nenhum barulho, eles estavam totalmente saudáveis e sem nenhuma fome, nada de desnutrição, estava tudo ok. A casa permaneceu arrumada, nada fora do lugar, assim parecendo que tinha sim gente morando lá antes da morte, durante, quando eles já estavam mortos e depois ainda dos assassinatos, e por isso 1 ano depois a fazenda foi demolida. E até hoje esse caso segue sem solução e é um grande mistério. Quem foi que matou a família Gruber? Gente, me conta aí o que vocês acharam desse caso, se vocês já conheciam, se vocês sabem de mais alguma coisa, qual é a teoria de vocês, o que vocês acharam de tudo isso, qual foi a parte mais absurda pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, tá bom? Bem-vindo ao primeiro episódio do especial de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. Minha vida tá assim totalmente corrida, vocês não têm noção, então vão me acompanhar lá no Instagram que vocês vão ver tudo, a minha rotina, meu dia a dia. Eu vou postar mais coisa lá pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.